Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui mais uma aula nossa. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nosso último dia da semana, sexta-feira, estamos na Semana da Criança. Hoje ainda colocarei mais um outro desafio, uma brincadeira, comemorando esta semana tão feliz que é a Semana do Dia das Crianças, tá bom? Hoje nós vamos ter aula, pessoal, de gramática, porque nas nossas atividades hoje teremos que trabalhar gramática e nós vamos trabalhar os modos verbais infinitivo e imperativo e também as conjunções. Nós vamos saber o que é conjunção, tá bom? Então vamos lá. Só antes da gente começar aqui a ler, deixa eu sair aqui da frente, né? Que eu estou aqui na frente. Vamos sair um pouquinho aqui da frente, certo? Deixa eu me colocar aqui no cantinho para que vocês possam ver tudo bem direitinho, não é? Pronto. Agora sim está ok. Vamos lá. O verbo, pessoal. Nós vamos estudar aqui dois modos muito importantes dos verbos. Modo infinitivo. Vamos primeiro ver o modo infinitivo. É o verbo em seu estado natural, terminando em AR, que é a primeira conjugação, ER, que é a segunda conjugação, ou IR, que é a terceira conjugação, que também vem OR, no caso do verbo por exemplo, né? O infinitivo, ele tem se classifica de duas maneiras, o pessoal e o impessoal. Quando é que o infinitivo é pessoal? É aquele que, como o próprio nome já diz, se refere a pessoas do discurso. Exemplos: para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. Aí eu conjuguei o verbo amar, todinho, né? Só que veja que tanto aqui no eu como no ele, certo? Aparece a forma infinitiva, amar, terminando com R, AR. Ou seja, aí é o modo infinitivo e pessoal, porque se refere à pessoa, eu. Está referido diretamente à pessoa eu. O modo infinitivo impessoal já é o infinitivo que não se flexiona de acordo com as pessoas do discurso. Fica sempre do mesmo jeito. Chorar, amar, sofrer, resistir. Vai todos para este mesmo modo, né? Terminando em R. AR, ER, IR, OR, certo? O modo no... Ali foi o modo infinitivo, né? Que vocês vão voltar aqui só um instantinho. Aqui neste modo infinitivo, vimos, é muito fácil, gente. É o verbo no seu modo natural que está terminando sempre com a letra R. AR, ER, IR, OR. Agora vamos para o modo imperativo do verbo. No modo imperativo, a pessoa falante, né, a pessoa que está falando para o seu interlocutor, para outra pessoa, a realizar uma ação, expressa que quer que ele faça alguma coisa. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, é um convite, é uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho ou uma súplica. Veja na frase esse exemplo. Ó, meu filho, termine logo a tarefa para enviar para o professor. Perceberam? O verbo termine está sublinhado aqui, ó, é um verbo no imperativo, porque está dando uma ordem ou um pedido, depende da maneira que você fala também, da entonação. Outros exemplos aqui, ó, faça, ande, vá, ame, são ordens, pedidos, conselhos, então está no modo imperativo. É fácil identificar o verbo no modo imperativo, quando ele dá uma ordem, quando ele faz um pedido, ou então dá um conselho, dá essa ideia, tá certo? Agora vamos para as conjunções, pessoal. As conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação. Elas ligam termos semelhantes de uma oração, ou entre duas orações, ou liga duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou subordinação, que é a classificação que nós vamos já ver. As conjunções são invariáveis, elas não mudam para plural, de plural para singular, de pessoa, não tem flexão.
perdão, são invariáveis, não sendo flexionadas em gênero e nem em número, tá bom? Nem tem feminino nem masculino, não existe isso. Um exemplo, ó, vi sua mãe e seu pai na feira. Vejam aí que vi sua mãe é uma oração, seu pai na feira é outra oração, e estão unidas pela conjunção i, que no caso é uma conjunção aditiva, nós vamos ver na classificação um pouquinho à frente, tá certo? Aí a classificação. As conjunções elas se classificam em coordenativas e subordinativas, pessoal. As coordenativas ligam orações com sentido completo. A oração não precisa da outra. Todas as duas têm sentido completo, eu posso separar normalmente, certo? Que tem existência independente. Já as conjunções subordinativas, elas ligam orações que dependem uma da outra para ter sentido completo, não tendo existência independente. Podem ser integrantes, introduzindo orações subordinativas, ou adverbiais, introduzindo orações adverbiais. As conjunções coordenativas vão se dividir em 5 tipos. Aqui vou dar só um exemplo de uma frase que tem uma conjunção coordenativa. Exemplo: já fiz todas as tarefas, por isso vou descansar. Veja que o por isso está ligando, né, a esta oração, já fiz todas as tarefas, que tem um sentido completo, e vou descansar. Eu posso separar em 2 orações. Já fiz todas as tarefas e vou descansar são orações com sentidos completos. Só que elas estão unidas pela conjunção por isso, tá certo? Que a gente não falar, né, na linguagem falada diz por isso, a gente emenda, né? Já as conjunções subordinativas, elas têm uma dependência uma da outra. Uma vai depender da outra para ter sentido. Olha o exemplo aqui, ó. Se você comer tudo, você poderá comer sobremesa. Tá dando uma condição, né? Ó, então, eu não posso falar essa frase, se você comer tudo, fica pedindo uma outra frase para completar, uma outra oração. Então, essa conjunção aqui é uma conjunção subordinativa. Também nessa outra frase aqui, ó, não pude sair hoje porque amanheci muito gripado. O porquê aqui é uma conjunção que está ligando esta oração com essa, porque elas duas sozinhas não têm sentido. Não pude sair hoje, sempre pede um complemento. Amanheci muito gripado também, tá certo? As conjunções coordenativas, elas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As aditivas, como o próprio nome está dizendo, é uma ideia de adição. Eu estou juntando, somando 2 orações ou 2 termos na oração. Aí temos aqui alguns exemplos. E, nem, também, bem, como, não só, mas também. As adversativas dão a ideia de adversidade, de coisas contrárias. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Quando eu digo assim, corri bastante, mas não fiquei cansado. É uma ideia de contrariedade. Quem corre fica cansado, né? As alternativas dá uma alternância, dá uma opção. Ou faço isso ou faço aquilo, né? Tá entendendo? Ora faço isso, ora faço aquilo. As conclusivas dão uma ideia de conclusão. Você está falando uma coisa e vai concluir. Logo, né? Tipo assim, terminei minha tarefa. Logo, pude enviar para o professor. Você dá uma ideia de conclusão à primeira frase que você estava falando. As explicativas. O nome já está dizendo, é uma explicação. A mais comum é o porquê, que foi o caso daquela oração no slide anterior. Vamos voltar aqui para a gente ver. Ó. Não pude sair porque amanheci muito gripado. O porquê está dando uma explicação por que eu não pude sair hoje, tá certo? Voltando aqui, terminando as conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas só são esses 5 tipos aí, tá bom? Agora vamos às subordinativas. São 10. Vamos ver essas 5 primeiras aqui. As integrantes, as causais, que dão a ideia de causa, certo? As consecutivas, dão a ideia de consequência, né? Vou dar um exemplo aqui. Estudei
tanto que tirei uma boa nota. Estudei tanto que tirei uma boa nota. É a consequência de eu ter estudado bastante. As adverbiais finais dão uma ideia de finalidade. A fim de que, para que, o que. Vamos dar aqui um exemplo. Estudei a fim de que pudesse passar de ano. Certo? Dá uma ideia de finalidade. As temporais, como o nome já está dizendo, dá a ideia de tempo. Remete a uma ideia de tempo. Quando, enquanto, agora que, logo que. Né? E aí vai. Tem vários exemplos aqui. E temos mais 5 tipos. As condicionais dão uma ideia de condição. Se, caso, desde, salvo, se, desde que. Por exemplo, vou enviar a tarefa para o professor desde que eu consiga terminar. Desde que eu acerte. Entendeu? Dá uma ideia de condição. Eu só faço isso se tiver essa condição. Outro exemplo com essa daqui, contando que, ou é contanto que, né? Porque aqui ficou um D, mas é contanto que. Eu poderia muito bem dizer assim, só poderei ir ao passeio contanto que meu salário saia, né? Que eu possa receber meu dinheiro. A pessoa só vai fazer as compras e receber o dinheiro, é um exemplo. Concessivos, dá uma ideia de concessão. Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, né? Esse bem que é bem usado aqui. As comparativas já está falando, dá uma ideia de comparação. Como, assim como, tal, qual, tanto como. Quando eu digo com tal, sou tão alto quanto ao meu pai. Você está se comparando à ideia do seu pai, está comparando alturas. Entendeu? As conformativas dão uma ideia de conformidade. Conforme, como, consoante, segundo. Segundo o jornal, fulano de tal, o acidente aconteceu na via tal. Um exemplo que eu estou dizendo, né? Um jornal está noticiando um acidente que aconteceu. Uma notícia, né? Policial. Aí vai dizer, aí eu vou dizer que o jornal transmitiu essa notícia. Eu não posso dizer diretamente como se fosse eu que tivesse vendo o fato e fosse transmitir. Eu estou falando que eu vi no jornal. Então eu vou dizer, segundo o jornal, tá entendendo? É uma conformidade. Ou então quando eu digo assim, conforme a diretora da escola, hoje teremos aula de literatura, tá entendendo? Conforme o que ela me disse, só um exemplo que eu estou falando, né? Proporcionais, dá uma ideia de proporção. À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais. Um exemplo, quando eu digo assim, ao passo que estudo, eu aprendo, né? A proporção que eu vou estudando, eu vou aprendendo. Entendeu como é a ideia aí de proporção? Então, gente, é isso. Hoje a gente vai trabalhar nas atividades aí na nossa aula, no PAIC, nas atividades do PAIC, os modos infinitivo e imperativo e essas conjunções, tá bom? Não vai cair tudo aí, mas eu fiz um apanhado de tudo para que vocês pudessem se ligar nessas ideias, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus.